Vamos, então, passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, senhor ministro, bom dia. Eu gostaria de fazer questionamentos muito diretos e objetivos, né, dado o pouco tempo que nós temos, né, com base aí nos decretos 48056 de 60 e 51332 de 61, questionar o ministro por que, sabendo das intenções dos invasores de tomar o poder e de enfrentar as forças policiais, e a recomendação que o senhor fez ao GDF foi apenas de impedir a circulação de ônibus. Por que, sabendo da gravidade do caso, Vossa Excelência não sugeriu impedir a passagem de pessoas? E por que o ofício ao GDF, né, afirmou que o seu ministério estava monitorando a situação com as forças prontas para agir, mas essas forças não agiram? Por que esse monitoramento não foi efetivo, né, já que o próprio Ministério da Justiça afirmou que sabia de tudo que estava acontecendo, né? Também queria saber por que o batalhão de guarda presidencial foi dispensado 20 horas antes do atentado, quando ele já estava de prontidão no dia 7, ou seja, foi diminuída deliberadamente a segurança do Palácio do Planalto do dia 7 para o dia 8, 20 horas antes do ataque. Para além disso, havia também a possibilidade da ativação do Plano Escudo, que permite também o uso de forças federais para preservar os prédios do Poder Executivo sem a necessidade da implementação da garantia da GLO, da garantia da lei e da ordem, né? E porque apenas no início da tarde, quando o confronto foi identificado, o Comando Militar do Planalto reenviou o pelotão por iniciativa própria, sem a participação de nenhum ministério, pelo próprio comando ter percebido da gravidade da invasão. Por que ele teve que tomar a iniciativa sozinho, se o próprio Planalto já sabia de tudo aquilo que ia acontecer? Esses são meus questionamentos, ministro. Bem, o ofício a que o senhor alude foi encaminhado ao GDF na noite do dia 7. Foram 2 ofícios, em verdade 3 ofícios, encaminhados na noite do dia 7. O senhor está olhando apenas um. Todos os outros ofícios que foram protocolados, por que no GDF? Porque nós não podemos fazer intervenção federal preventiva. O nosso governo respeita a Constituição. Então, nós não podemos passar por cima dos governadores. Eu já respondi isso ao senhor na CCJ, infelizmente, depois o senhor fez uns vídeos na internet, dizendo que eu havia mentido, etc., eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. Então, a verdade que eu falei ao senhor na CCJ, eu estou repetindo aqui, ao senhor, olhando no seu olho. E espero que dessa vez o senhor não faça vídeo distorcendo as minhas afirmações. Em relação, portanto, àquele dia, todas as providências que me cabiam foram tomadas. A intervenção federal, inclusive, foi feita no momento certo, no momento constitucionalmente cabível. E, portanto, as providências do Ministério da Justiça, porque há uma confusão, deputado. As pessoas ouvem assim, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parece, e eu acredito que o senhor saiba que não é assim, que eu mando em todas as polícias do Brasil. Não é assim. O senhor sabe, creio que o senhor sabe disso. Existe um ordenamento jurídico, existe uma Constituição, existem leis, e por isso o procedimento correto é encaminhar o GDF. Inclusive, a parte em que eu digo que a Força Nacional estava pronta a atuar, ela atuou sim, no momento que era cabível, no momento que era possível que ela atuasse. Em relação às perguntas sobre Exército, Forças Armadas, eu lamento ao senhor que eu não posso informar, porque está fora das minhas atribuições. Eu creio que o senhor sabe que as Forças Armadas não são vinculadas ao Ministério da Justiça, e creio que o senhor sabe que o GSI também não é vinculado ao Ministério da Justiça. Então, eu sou convidado para falar das minhas atribuições. Não que eu não queira falar, mas é que eu não tenho conhecimento. E eu só posso falar, na medida que o escudo é a verdade, eu só posso falar daquilo que eu tenho conhecimento. Então, nesses casos
por que o Exército, por que o Batalhão da Guarda Presidencial, por que o GSI, realmente é algo que está externo ao Ministério da Justiça, e eu não poderia saber naquele momento, eu não poderia prever, minha bola de cristal não existe, e por isso eu não poderia saber o que se passava em outro ministério, em outro lugar, que não o ministério que eu comando. Então, afirma o senhor que todas as providências legalmente cabíveis foram tomadas naquilo que diz respeito às competências do Ministério da Justiça. Obrigada, ministro. Passo agora para o deputado Kim para a sua réplica por 1 minuto. Primeiro, senhora presidente, para reafirmar, né, o que eu já havia dito em comissões aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade, né, dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça, a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento, né? O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde. Para concluir sua frase, deputado. Não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu, quando na realidade eu tenho as notas taquigráficas e eu tenho o documento do DG, que contrapondo um com o outro fica muito claro quem está dizendo a verdade. Obrigado, deputado. Ministro. Esse documento que o senhor publicou nas redes sociais como uma revelação sensacional, e eu nem entendi, porque já havia sido publicado na imprensa, e eu não entendi onde estava a revelação sensacional. É o documento que eu sempre afirmei que eu recebi, o único. Eu sempre disse. Por que eu sempre disse? Porque eu recebi e encaminhei à autoridade competente. No caso, o governador do Distrito Federal. Então, nada tem de sensacional desse documento. O senhor não é o autor de uma invenção ou de uma descoberta espetacular. Lamento informar isso a Vossa Excelência. E, neste caso, o que aconteceu? O documento do diretor-geral foi encaminhado ao governador. Outro ofício meu foi encaminhado e um terceiro ofício. E mais mensagem de WhatsApp. Tudo na mesma noite. E aí, quando houver um momento próprio, aí eu apresento tudo ao senhor. E, aliás, está fartamente documentado. Então, não há mentira, não há omissão. Há só o sono dos justos e a verdade de quem caminha com ela ao lado. Em 33 anos de vida pública, graças a Deus, com a ficha limpa. E assim vai continuar.